Olá! Garantir a oferta de água para abastecimento humano e uso em atividades produtivas. O Plano Nacional de Segurança Hídrica é o assunto de hoje do NBR Entrevista. E a nossa convidada é Gisela Foratini, diretora da área de planejamento da ANA, a Agência Nacional de Águas. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. De nada, Carla. A Agência Nacional de Águas agradece esse espaço. Bom, o Brasil tem água em abundância. Por que é que a gente tem problema de abastecimento? Por que é que isso acontece? O Brasil realmente detém 12% da água doce de todo o planeta, mas isso nos dá uma ideia errônea, porque essa água, na verdade, ela não é bem distribuída em todo o território nacional. Daí a importância de assegurarmos água com quantidade e qualidade para a população brasileira. Além desse problema da distribuição, quais são as outras, os outros problemas? O que preocupa nessa área da segurança hídrica? Na verdade, a segurança hídrica ela está numa agenda internacional, no topo dessa agenda. Então, nós temos que traduzir para o Brasil o que seria essa segurança hídrica. Segurança hídrica, nós podemos falar, por exemplo, em sistemas de redundância. O que é isso? É um sistema que entra na emergência, não é? Que pode entrar disponibilizando água numa situação de crise, numa situação de emergência. Daí o Plano Nacional vem ao encontro desse problema existente. Nós já estamos vivenciando isso, por exemplo, no abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que até tempos atrás não tínhamos seca nessa região. Seca nós só tínhamos mais ou menos na região aí do semiárido nordestino, né? E estamos vivenciando uma seca com um tempo de recorrência de mais de 80 anos. Nós não imaginávamos que essa seca iria ocorrer. E no Plano Nacional de Segurança Hídrica, nós temos a questão do risco, do fazer e do não fazer a obra. Uma outra questão bastante inédita que o plano traz em seu bojo é a questão da gestão com uma listagem de obras prioritárias em áreas críticas já definidas. Bom, falando em áreas críticas, o que a gente pode exemplificar como uma área crítica? Olha, no Brasil, áreas críticas para a questão do Plano Nacional de Segurança Hídrica seriam áreas onde nós vivenciamos secas e cheias recorrentes. E não por acaso que o Plano Nacional ele aborda a área leste brasileira, onde nós temos aí a maior concentração de população urbana e as maiores áreas sujeitas tanto a secas quanto a cheias recorrentes. Como é que o plano está dividido? Ele pensa na parte da emergência, na parte do futuro e também na parte da prevenção? O plano, ele pensa em isso tudo, né? Mas como eu já disse, será um trabalho de gestão e de listagem de obras. O plano começa e traz aí uma novidade com critérios bem definidos. Quais seriam essas obras críticas? Por exemplo, posso te dar uma ideia, nós temos aí a interligação de bacias no São Francisco. O Plano Nacional ele não vai discutir, por exemplo, os eixos que já estão postos no São Francisco. O plano pode sim trabalhar com obras complementares a esses eixos, fazendo com que a gente aumente a capilaridade hídrica para atendimento, como você disse no início, de demandas para as populações, de atividades produtivas, enfim, os usos múltiplos que têm que ser atendidos. Como é que o plano foi elaborado? Quem é que participou desse processo? Na verdade, o plano começa a ser elaborado agora, nós lançamos o plano, assinamos o contrato recentemente, e nós agora temos aí até 2 anos para terminar o plano. Só que nós trazemos também no plano uma diferenciação. A cada 4 meses nós teremos então uma listagem dessas obras. E o que seriam essas obras? Seriam, por exemplo, reservatórios. No sul, nós temos baixa potencialidade de reserva hídrica, né? Nós temos pouca reservação. Então, sim, reservatórios para aumentar a questão da disponibilidade hídrica, no sul, por exemplo. No Nordeste setentrional, como nós vamos abordar, é uma área crítica do plano, nós temos aí que pensar em adutoras, em sistemas de interligação de bacias, para fazer, vamos dizer, a água andar até as populações que precisam dela. Se a gente olhar o Brasil como um todo, né, e fizer uma radiografia, onde que a situação é mais crítica, enfim, preocupa mais? Olha, atualmente nós estamos vivenciando diariamente a questão do Cantareira, a questão da região metropolitana de São Paulo, e o plano vai fazer um olhar detalhado, detido, vamos dar um zoom
nessa questão aí do Paraíba do Sul e das bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari, Jundiaí e do Alto Tietê, abordando aí toda essa região de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A questão do abastecimento da região metropolitana, muito além da questão da dominialidade, seja água federal, seja água estadual, nos tem exigido negociações constantes. Nós necessitamos de consenso, etc. E calcar o trabalho de forma técnica. Como é que é a gestão da água hoje no país? Cada estado cuida do seu perímetro, enfim, do que pertence à sua área? É descentralizado hoje? A dominialidade, ela já é tratada na nossa Constituição Federal de 88. Mas nós temos no Brasil um sistema moderno, é uma estrutura de governança, um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, englobando aí a Agência Nacional de Águas, as agências estaduais, os órgãos estaduais de recursos hídricos, comitês de bacia, agências de bacia, etc. Temos que trabalhar de uma forma minimamente harmônica. Bom, falando em comitês de bacia, como é que eles funcionam? Bom, os comitês são uma instância deliberativa porque eles recebem os planos de bacia e eles deliberam, não é? É um espaço bastante aberto, é um espaço democrático, né, onde as pessoas, usuários, instituições, tanto federais quanto ONGs, estaduais, municipais, estão ali reunidas para discutir os seus problemas localmente. Qual deve ser o papel de cada um nessa questão da segurança hídrica, enfim, na gestão dos recursos hídricos? O papel de estados, municípios, do governo federal e do próprio cidadão? Olha, o cidadão tem um papel importantíssimo na questão da segurança hídrica. Você vê que desde que São Paulo começou nessa crise de abastecimento, as campanhas estão na mídia o tempo inteiro, solicitando às pessoas que economizem água, principalmente num banho. Pode parecer pouco, mas não é, se cada um fizer o seu papel, né? E tem, a Sabesp, por exemplo, tem dado um bônus para aquele cidadão que consegue economizar alguma quantidade de água, mínima que seja. Então, a questão de lavar calçadas com água tratada, de lavar carro, enfim, de desperdiçar água, na questão do banho e tudo mais, eu acho que é papel de cada cidadão brasileiro zelar pela nossa quantidade, pela qualidade de água. E os outros exemplos que eu citei, por exemplo, estados, municípios, governo federal, qual deve ser o papel de cada um? Eu acho que cada um tem o seu papel na medida da sua competência. Esse plano vem exigindo da gente, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, apesar dele ser um plano nacional, ele tem um recorte interestadual e vai exigir, tanto da Agência Nacional de Águas, quanto do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades, uma interlocução muito forte, muito próxima com todos os estados envolvidos. Bom, a fase agora, então, é de elaboração, é de discussão, muito trabalho de técnico, planejamento. Sim, o inventário dessas obras que a gente já tem indícios que elas são importantes, emergenciais, obras de redundância hídrica, como eu bem disse, é uma obra emergencial no caso de um outro sistema falhar, e então nós vamos fazer esse inventário e vamos a cada 4 meses entregar aí uma listagem de obras essenciais e estratégicas para o país. Em relação a investimentos, para colocar tudo isso em prática, isso também vai ser discutido? Olha, no caso do Plano Nacional de Segurança Hídrica, nós vamos ter, vamos dizer, o caminho das pedras, que a gente chama em inglês de roadmap. Nós vamos ter, inclusive, não só a questão de um orçamento indicativo, mas também as questões que podem vir a ser gargalos. Né? Por exemplo, qual é a necessidade de uma outorga de uso para aquela determinada obra, qual a necessidade de um licenciamento ambiental, seja federal, seja estadual. Então, nós queremos indicar já nesse plano esse caminho das pedras, o que deve ser feito para a operacionalização e viabilização dessas obras. No caso do financiamento, aí nós podemos pensar em Ministério do Planejamento, o Ministério da Integração Nacional com certeza tem essa relação, PAC, enfim. Outras formas de financiamento. Esse plano está vindo numa hora certa ou o Brasil está trabalhando no limite? Olha, a ANA já tem vários planos, nós temos um atlas de abastecimento urbano muito interessante, já tem 10 anos de existência, já indicando arranjos de obras necessários a determinados estados, a determinados municípios necessários, mas, como eu disse, nós temos muito trabalho a fazer, mas também já temos muitos estudos feitos. Nós vamos aproveitar tudo, evidentemente.
Em quanto tempo nós vamos poder colher frutos, né, desse plano, desse estudo, desse levantamento que está sendo feito? O que eu disse, o horizonte do plano são 2 anos apenas, mas a cada 4 meses nós já vamos ter aí uma listagem de obras mediante critérios muito bem estabelecidos. E aí a gente está falando de uma política de Estado, não é isso? Sim. Uma coisa que vai ficar Sim. independente Mais de perene. governo, uma coisa a longo prazo. Exatamente, exatamente. A entrega é essa. É um trabalho técnico, eminentemente técnico, e vai ficar aí de forma perene para que essas obras possam ser realizadas, possam ser financiadas da melhor forma possível. Bom, a questão da água é uma preocupação mundial. Exatamente. Como é que a gente pode classificar o Brasil nesse cenário? Olha, o Brasil tem uma lei de recursos hídricos moderna. O Brasil, como eu disse, precisa discutir com muita harmonia a questão da dominialidade, né? Nós ainda temos esse problema. Usos múltiplos devem ser observados, não é? Usos múltiplos está na lei, mas o que a gente vê no nosso dia a dia é a necessidade de discussão técnica, a necessidade de estabelecermos consenso e estarmos um pouco aí acima dos interesses estaduais. Quando a gente fala em usos múltiplos, na prática, isso significa o quê? Dessedentação de animais, abastecimento doméstico, usos para a indústria, usos para a irrigação, enfim, todos os usuários aí que necessitem de água para suas atividades produtivas. É possível conciliar a preservação do meio ambiente, enfim, utilizar água em atividade produtiva, porque a gente não vive sem água hoje, né? Segurança hídrica pressupõe a questão do meio ambiente também, a questão da preservação de matas ciliares, porque você sabe que as matas ciliares, elas protegem os rios. Elas são produtoras de água, na verdade. Se você cerca uma nascente, e se você simplesmente cerca e deixa que o gado não venha pisotear ou que a vegetação cresça no entorno dessa nascente, você nota resultados fantásticos. O problema do saneamento básico também é fundamental que se Sem resolva, dúvida, né? porque o saneamento ele utiliza os rios para a diluição dos seus esgotos, né? Quanto mais tratamento nós temos, né, de esgotos, melhor a qualidade dos rios. Como é que fica a população ribeirinha? Enfim, esse pessoal também tem que ser envolvido aí no debate? Sim, porque eles estão de alguma forma envolvidos, porque, como eu disse, estados já possuem aí seus estudos, sem dúvida devem ter ouvido os municípios também, e nós vamos aí num esforço concentrado muito grande, reunir aí todos os atores, né, necessários à discussão desse plano. Todo mundo é um pouquinho responsável, né? Sem dúvida. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. A Agência Nacional que agradece o espaço. Muito Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da ANA. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.